Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre interfone por aplicativo. Nossos convidados, Vitor Barbosa e Bruno Oliveira, diretores da GUG. Muito obrigado pelas presenças. Vitor, o que é o aplicativo GUG? G-U-U-G. Como surgiu a ideia? O aplicativo GUG, nós somos a revolução de interfones e acesso para condomínios, tá? A nossa grande ideia, né, a sacada, né, na verdade, para esse mercado é, primeiro, revolucionar o interfone, que o interfone nunca mudou, sempre foi aquele aparelho estático que nós costumamos dizer que sempre foi um modelo arcaico, né, sempre aquele aparelho na parede dos imóveis. E aí também a gente traz a possibilidade de inovar o acesso, que é o quê? Através do aplicativo eu consigo fazer a abertura do portão da onde eu estiver, só dependendo de internet. Essa ideia surgiu uma vez, né, nós passando na frente de um condomínio e uma baita fila lá para recepcionar os visitantes. A gente sabe que isso é inseguro, né? E aí nós pensamos, cara, ninguém nunca resolveu isso. E isso só pode ter a ver com duas coisas. Comunicação, né? Que onde tem problema de comunicação há atraso. Então comunicação e através disso a gente entra no acesso. Me diz uma coisa, por exemplo, eu acho interessante, né? A gente estava conversando antes de começar o programa, que, por exemplo, eu citei até um caso, uma família que está esperando uma pessoa, por exemplo, 6 horas da tarde, e ela se atrasou, está no trânsito, deu algum problema, aí ela tem possibilidade de atender o interfone pelo celular, por exemplo, indo para casa. Olha, espera mais 5 minutos, 10 minutos, que eu estou aqui a 2 quadras daqui para poder chegar. Isso é também uma das vantagens, por exemplo, também de levar o telefone para o quarto. Às vezes o interfone está na sala, você está no quarto, por exemplo, vendo TV, e você consegue ter o acesso pelo telefone, pelo aplicativo, né? Sem dúvida, Barroso. É o que eu costumo falar, o interfone, né, o modelo antigo, ele não tem pontos, né? Eu não consigo espalhar ele na minha casa e pior ainda, eu não consigo levar ele para fora da minha casa, né? Então, se eu tenho uma demanda e de repente eu não estou dentro do imóvel, eu consigo atender de onde eu estiver e atender aquela demanda, né? No caso como você exemplificou, se de repente chega uma visita lá, você não está no imóvel, ela vai conseguir se comunicar com você, tanto ela quanto até um porteiro, se no caso no condomínio tiver um porteiro, consegue se comunicar com o morador e o morador consegue demandar, ou seja, através até do aplicativo, muitas vezes, eu não tenho um porteiro. Para minha visita não ficar do lado de fora, eu atendi ela e, mais sensacional ainda, eu consigo abrir o meu portão para ela entrar e ficar mais segura no condomínio. Muito legal. Ô Bruno, como se dá a instalação do sistema? Né, tem alguma limitação quanto ao número de unidades do prédio e tal? O sistema é instalado no prédio, no aplicativo, como é que funciona? Na verdade, a gente não tem limitação alguma relacionada à quantidade, né? O principal é que o nosso operador ele faz um mapa do prédio, isso a gente consegue fazer à distância. Então ele faz uma configuração inicial, colocando todas as unidades que existem no prédio, e isso em 30 minutos a gente já tem o prédio no ar liberando para o uso, né? Para os moradores baixarem o aplicativo, se cadastrarem. Mas é muito simples, a gente faz essa instalação num único dia. Primeiro, todos os moradores têm que baixar o app? É através de app? É através do aplicativo, sim. Tá. Segunda pergunta, aquela central de interfone, ela é substituída por alguma coisa? Como é que, por exemplo, você vai ter acesso do porteiro pelo app? Como é que você vai ter acesso
meu para um portão, como é que funciona? Nós temos um totem que criado por nós, né? Então, nesse totem, ele tem a parte de comunicação direto já pelos aplicativos dos moradores. E é tudo Wi-Fi, né? Lógico. Isso. A gente tem via cabo por também ter uma assertividade melhor, né? Mas também Wi-Fi. Então, o nosso totem, ele faz a parte de comunicação e faz a parte de automação no mesmo equipamento. Então, a gente abre a porta através do totem, porque a própria visita, ela pode digitar uma senha ali, ele já abre o portão, aquela, como você comentou, a senha antecipada, né? Um cadastro antecipado da visita. E ali mesmo, o prestador de serviço, a própria visita, ele consegue se comunicar através desse totem com os usuários, que são os moradores, né? E cada um baixa o app. Isso. Quanto tempo demora isso, assim, essa instalação, um portão, talvez uma reunião com os moradores para eles baixarem o app? Você vê que é só digitar lá tem na Apple Store e tem também na Tem. Android? Android, as duas plataformas. Na verdade, a gente faz a instalação em um dia, faz o mapa, faz o cadastro, disponibiliza para uso e a gente geralmente a gente fica disponível uma semana para todo esse trâmite, né, entre os usuários começarem a entender o nosso sistema. Tá, antes de começar outra pergunta para o Vitor, eu queria perguntar, por exemplo, em manutenção, existe também o contrato de manutenção que nem tem interfone? Como é que funciona? Existe manutenção? Antes de começar a entrar na próxima pergunta. Sim, isso é uma grande sacada nossa, tá? Porque nós não somos serviços, né? Então, quando a gente vem falando que a gente é tecnologia, toda a manutenção de tecnologia é da própria empresa. Então, o próprio condomínio ele é isento de qualquer tipo de manutenção. Né? Essa parte de manutenção do sistema não, e sim dos equipamentos, da porta. Tal, exato, normal. Coisa que já é trivial. Qual a diferença do Google em relação às portarias remotas? E há a possibilidade de usar o aplicativo, uma portaria física também? Por exemplo, tem uma portaria, um aplicativo... Sim. Na verdade, a diferença, né? Porque quando a gente vai pensar em uma portaria remota, ele vem de serviço, né? Então, ele vem de a necessidade de ter um sistema 24 horas. Quando a gente vai falar da Google, nós estamos falando de vender um software, né? Então, nós estamos fornecendo um software que vai auxiliar. E aí a gente vai entrar na questão de eu consigo atender portaria física, consigo atender portarias autônomas, consigo atender empresas de portaria remota, porque o nosso aplicativo ele é um auxiliador para todos esses modelos de portaria que tem hoje. Então, por exemplo, é normal você instalar o seu aplicativo com porteiro. Você não tira o porteiro de forma alguma. Ele é um facilitador para o morador e talvez até mesmo para quem está na portaria, né? Hoje, nós temos a falsa sensação que o porteiro, né, o porteiro físico lá, que ele é o segurança, ele é o recepção, ele tem todas essas demandas. Então, o aplicativo Google vem para facilitar isso. O que nós estamos fazendo? Suprindo demandas excessivas do porteiro. Então, eu estou viabilizando a questão do acesso. Então, quando eu chego já com cadastro, já prévio, que eu tenho que digitar uma senha, o portão já vai abrir. Então, ou seja, estou otimizando o acesso para ele e a própria comunicação. Então, são duas demandas que são muito excessivas para o porteiro. E aí eu consigo demandar funções para ele mais de segurança, né? De vigia, de ficar olhando câmeras, dando demanda mais de segurança para o condomínio. Sem contar, né? Por exemplo, quem tem, lógico, quem recebe correspondência, que uma ou outra a gente recebe, né? A gente fica naquela caixinha, a pessoa não tem funcionária, a secretária doméstica, funcionário doméstico, e aí tem que ir lá todo dia descer e tal. E quando chegar alguma correspondência ainda mais importante, a pessoa pode ser avisada. Ó, chegou um telegrama aqui importante, às vezes até abre para mim, por favor, porque geralmente telegrama, ainda existe isso, né? É raro, mas ainda existe, vai. Mas se acontecer algum caso de uma correspondência, a pessoa também pode ser avisada, né? Sem dúvida. A gente vê ainda muitos modelos, é muito legal, porque quando a gente fala de tecnologia para condomínios, né? Se a gente for pegar 3 anos atrás, condomínios... os que tinham biometria era avançado, né? E hoje a gente vai olhando o tanto de tecnologia que já saiu para esse mercado, você ainda vê condomínios avisando correspondência em papel na parede. Então, como assim, né? Então, a Google está aí justamente para isso. Chegar uma demanda de correspondência lá, o morador, aonde ele estiver, ele vai saber que tem a correspondência lá para ele. Vou fazer uma pergunta, estamos apertados para o intervalo. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, comunicado do prédio, é possível colocar no Google, por exemplo, um aviso geral pequeno, por exemplo, é possível? Possível também, e aí você consegue atingir larga escala, né? É possível sim. Muito legal.
Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre interfone por aplicativo. Nossos convidados, Victor Barbosa e Bruno Oliveira, diretores da GUG. Bruno, além da liberação do acesso, algum sistema de monitoramento ou segurança que trabalhe em conjunto, né, com o aplicativo? Hoje, o nosso foco está muito mais para automação e para comunicação, né? Porém, nós trabalhamos em conjunto, sim, com diversos outros sistemas relacionados a monitoramento. Mas é muito legal que a gente, quando fala de monitoramento, a gente está sempre pensando na câmera, né? É muito... vem a imagem de uma pessoa olhando para a câmera e vendo imagem. E respondendo a pergunta, sim, a gente consegue. Porém, a gente vem estudando aí e criando coisas que está no nosso desenvolvimento aí, a parte de um monitoramento um pouco mais ativo, né? E a gente, aconteceu algo, a gente é notificado, principalmente a pessoa que está lá, às vezes, trabalhando um porteiro, uma portaria remota. Então, a gente está criando um monitoramento ativo para isso, mas hoje, sim, dá para fazer em conjunto com o que já existe. Mas, por exemplo, você não consegue ver pelo aplicativo as câmeras, né? Hoje não. É mais um trabalho de comunicação, essa toda a parte que a gente falou, abertura dos portões, por exemplo, ter uma festa, você pode cadastrar previamente todos os convidados, sim, até com fotos, se tiver foto. Exato. Isso facilita muito além da segurança, né? Mas, por exemplo, hoje se você abre uma porta numa torre e outra numa outra torre, às vezes o porteiro ele tem a sua limitação de saber o que está acontecendo, porque está olhando, às vezes, todas as câmeras ao mesmo tempo, mas nós, quando a gente fala de monitoramento ativo, a gente fala de o sistema também apoiar, falando, está acontecendo isso e está acontecendo aquilo em tais áreas comuns dentro de um condomínio. Por exemplo, eu quero mandar um recado para o meu porteiro e eu não quero telefonar, eu posso usar o Google para, por exemplo, entrar em contato com ele? Sim. Eu estou indo para casa, estou no escritório, olha, vai chegar tal coisa aí, eu preciso que você faça tal coisa para mim, é possível também? Então hoje as pessoas falam por mensagem muito mais do que por ligação, porque tanto o porteiro pode mandar uma mensagem, chegou um comunicado que a gente falou anteriormente, né? E aquilo fica no histórico e a hora que eu posso ver, eu vejo, nem 100% do tempo eu estou disponível, às vezes estou numa reunião, né? Então estou ocupado. Então a mensagem ela é muito útil nesse caso. Legal. Victor, a gente já falou de vários serviços, mas eu queria que você elencasse aqui, se quiser complementar, você pode complementar, que você elencasse de novo aqui todos os serviços do Google. A gente já falou tanta coisa aqui. Sim. Eu acredito que os principais serviços e o que realmente o mercado consegue ver em primeira instância é a comunicação, né? Então a substituição do interfone, então trazendo o interfone, revolucionando ele para o smartphone. A automação, que é o acesso, né? Então a abertura você possibilitando a abertura de portão da onde você estiver, só depende do seu 4G, né? Porque como o Bruno ressaltou aqui, nós temos uma tela que ela é ativa para o porteiro de um monitoramento que ele, assim que você abrir o portão, ele vai apontar lá. Então o Barroso abriu o portão e a câmera está gravando. Exato, fica o histórico lá. Então, poxa, mas qualquer um vai abrir o portão pelo aplicativo? Sim, toda a movimentação que é feita no aplicativo sobe em tempo real para o porteiro. Né? Fica rastreado. Fica rastreado, exatamente. Então, tem uma demanda que eu tô chegando, mas eu não quero deixar meu pai lá do lado de fora. Eu abro o portão para ele vai estar do lado de dentro seguro, eu já chego para... Né, Quais serviços mais? Eu te interrompi no segundo. Também, o aviso de correspondência ele é muito legal, então ele é muito atrativo para os condomínios, justamente porque hoje, né, essa questão de correspondência ela é muito variável nos condomínios, então um avisa pelo papel, um é um caderno, enfim. Então o aviso de correspondência, eu acredito que essas três funções, elas são as principais. Aí a gente vai ter uma aba ali de serviços dentro do aplicativo, que também a gente consegue... nós nascemos, é legal falar isso, Barroso, porque nós nascemos de uma empresa terceirizada. Então, nosso primeiro, para a gente poder sonhar com o aplicativo e revolucionar esse mercado, a gente vem de um mercado de terceirizadas mesmo, fornecendo mão de obra para os condomínios.
né? Então, nós temos o serviço de limpeza, temos o serviço de portaria mesmo. E aí, dentro do aplicativo, o morador consegue, de repente, tem uma demanda aqui preciso limpar minha casa. Então, dentro do aplicativo, a gente tem lá um serviço que consegue vender uma hora mais barata para o morador, isso também agrega. Exato. Um facility. E há quantos anos vocês estão no mercado? 3 anos? 3 anos. 3 anos. 3 aninhos. De Santos, uma empresa de Santos? Não, somos empresa de São Paulo, capital. Exato, somos de São Paulo, capital, operamos bastante lá. Temos condomínios aqui também na Praia Grande, tão perto, do lado, né? Cada dia que passa, vão desenvolvendo novas possibilidades Sim, né? A empresa que para o desenvolvimento, ela para no tempo também. E a gente sempre vê, né, as novas necessidades surgindo. Até o próprio porteiro traz para nós, está acontecendo isso, o morador traz. Então, a gente está sempre com o ouvido bem em pé aí para assimilar, ver realmente as necessidades, ver aquilo que é comum e levar isso para os nossos clientes e para o mercado. Legal. Acesso ao prédio se dá exclusivamente pelo app ou também é possível juntar outras formas? Porque tem aquele tokenzinho, né, que entra, biometria, tal. É possível trabalhar com todas essas formas de acesso? Sim. Você pode entrar pelo próprio aplicativo, todo morador tem o acesso via leitura de QR Code, né, dentro da câmera do próprio celular. A biometria também está acoplada no nosso totem, o facial, e inclusive o que nós lançamos no mês passado foi o facial, inclusive com a visita. Isso é legal porque a gente controla de fato, onde a visita ela tem o cadastro prévio, né, realizado, e no momento que ela chega, o sistema reconhece a face dela e libera o acesso dela. Então não tem mais aquilo lá, empresta a sua senha, empresta aquilo. Então vocês também fazem o acesso dessa forma física também? Por exemplo, você falou agora, tanto biometria como facial, para o morador, lógico, né? A maioria dos casos para o morador. Biometria a gente faz só para o morador, né? E a gente acopla tudo junto lá. O facial também para o morador e agora a gente lançou no mês passado essa função de a visita chegar com reconhecimento facial e ser liberada automaticamente. Legal, só antes de ir para o intervalo, vocês também fazem, a tua empresa instala também as câmeras? Não, né? Na parte do aplicativo, não. Né? Mas como a gente está sempre no meio do sistema, da parte de condomínio, a gente não vendia isso inicialmente, né? Mas a gente sempre, para atender os nossos clientes, como a gente tem um braço tecnológico, de uma certa forma, não é o nosso foco comercial hoje, mas a gente faz as instalações, sim, das câmeras, às vezes até de cerca elétrica. Legal. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre interfone por aplicativo. Nossos convidados, Vitor Barbosa e Bruno Oliveira, diretores da GUG, G-U-U-G. Isso. Vitor, existe alguma possibilidade de utilização do app para a liberação de acesso às unidades de forma independente? Existe sim. A gente vem justamente, quando a gente pensou no condomínio, a gente pensou no contexto geral, né? Então a gente fala que a gente automatiza desde a portaria, possibilitando até a própria unidade do morador. Então, e eu consigo fazer isso, tanto a abertura, né, para o próprio morador ali, quanto a abertura à distância da minha porta residencial. Muito legal. Ô Bruno, como funciona o sistema de recepção de mercadorias e encomendas, caso o morador não esteja na unidade? Na verdade, como a gente comentou lá atrás, nós temos o totem, né? Então o nosso totem ele é a recepção do usuário, às vezes o prestador de serviço ou uma visita. Então, caso... Vamos exemplificar aqui para talvez ficar bacana. Você fez o cadastro do seu pai e passou para ele um acesso, né? Uma senha ou um facial. Quando ele chegar no local, ele vai ter a possibilidade de entrar. Né? No caso de uma encomenda, o nosso sistema ele pode trabalhar sempre em conjunto com uma portaria, né? Ou ele pode trabalhar de uma forma autônoma. Então, no caso, se nós temos um porteiro, uma portaria no local, o entregador ele vai acionar automaticamente pelo totem e aí o porteiro faz a recepção disso. Caso ele não esteja, ele vai direcionar, assim como a gente falou. Eu, pela ligação, eu posso pedir para ele ou interfonar numa outra unidade para receber, ou me aguardar
alguns condomínios que não tem portaria, porém sempre tem um zelador. E hoje em Santos, esses prédios praticamente de um apartamento por andar, Sim. eles praticamente quase todos estão trabalhando sem porteiro, às vezes com zelador, às vezes sem zelador, mas eu acredito que a maioria com zelador. Mas hoje é muito comum nós vemos os prédios um por andar sem portarias, tudo virtual, né? Virtual. E Como aí é que funciona esse... Essa parte, por exemplo, o zelador que é bem legal. Hoje o zelador ele está sempre andando no condomínio e fazendo diversas atividades. Então quando chega alguém, não tem portaria, e às vezes eu não estou lá para receber também encomenda, então, por exemplo, diferente de uma portaria, né? Porque geralmente ela está presa naquele local físico. Então o sistema ele localiza o zelador, aciona o zelador atende o interfone pelo celular, né? E ele vai até o local e recebe a mercadoria. Essa é o que funciona hoje, né? Mas vale ressaltar que a gente vem no nosso desenvolvimento criando o nosso armário automático. Muito bom. Eu acho legal, o que eu achei legal é que fica tudo registrado, né? Também. Então eu acho que é interessante porque, né? No caso de não ter ninguém, Barroso, né, entrando um pouquinho nesse tema, no caso de não ter ninguém, o que eu costumo, né, orientar bastante os condomínios o interfone, ele é a principal ferramenta que você vai conseguir demandar qualquer tipo de atividade do seu condomínio, né? Então, quando chega uma correspondência lá e, de repente, se eu tenho um interfone físico, eu não estou no meu imóvel, a possibilidade de eu atender aquela demanda é zero, porque eu não estou lá. Então, a partir do momento que eu toco esse interfone em um celular, e vale ressaltar também, não só um, eu posso ter vários usuários no mesmo apartamento. Então, se chega lá, ele vai interfonar, eu vou na torre 1, apartamento 10, um exemplo, vai tocar no primeiro celular, se não atender no primeiro celular, toca no segundo, no terceiro, até alguém atender. Então, assim, a possibilidade dele não conseguir demandar, tô aqui, preciso pegar uma correspondência, é muito menor do que com o sistema físico hoje. Legal. Então vamos falar para o nosso telespectador, né? Como é feita a comercialização, né? E o custo é por unidade do prédio, né? Não precisa falar valores aqui, mas, por exemplo, como é feita a comercialização e cada um paga o condomínio todo ou depende do número? Como é que funciona? Para quem vai essa conta? Legal. No caso, o nosso modelo é um pouco diferente dos triviais hoje no mercado, né? Como é que nós operamos isso? O fechamento, né, do aplicativo, ele é pro condomínio, então a adesão tem que ser pelo síndico, né? Entra ali com a comunicação com o síndico. Então o condomínio adere. Nós temos um usuário por condomínio, por apartamento free, então não cobra, é de graça. Então todos os usuários do condomínio ele vai ter um acesso lá de graça no aplicativo. Como eu falei aqui, nós podemos ter mais de um acesso no aplicativo, né? Então, se de repente a minha unidade quer ter duas pessoas usando o aplicativo, 3 pessoas, até porque isso envolve o acesso, 2, 3 pessoas, a partir do segundo, né? Aí a gente começa a fazer uma taxação direta pro morador anual. Anual? Anual, exato. Porque o valor eu não preciso abrir aqui, mas eu vou falar. Busca lá a gente, como eu fiz lá no Shark Tank. Busca a gente porque eu tenho certeza que o valor é muito atrativo. Legal. Então, tinha uma pergunta do Sharkin, né? Shark Tank. Shark Tank. Isso. Shark Tank. Vocês participaram do Shark Tank? Nós tivemos a felicidade de ser selecionada em 3.200 empresas para fazer parte desse programa. E para a gente assim, é uma realização de um sonho, né? Sair da onde a gente saiu, trilhar o caminho que nós trilhamos, empreender no Brasil. Hoje a gente sabe as dificuldades. E trilhar o caminho que nós trilhamos de 2 jovens garotos, que é assim que a gente é conhecido no mercado lá em São Paulo, 2 jovens garotos, falar de segurança e de repente chegar de frente com um tubarão e ir além ainda, trazer um tubarão desse para dentro do nosso negócio, né? Isso é uma experiência assim surreal, coisa que a gente está vivendo aí no dia a dia da empresa. Parece que é um sonho a cada dia que a gente vive. Legal, se emocionou, ficou com lágrimas nos olhos, né? Isso aí. Eu já estamos estourados no programa, tenho que dar os parabéns aí para vocês, né? E tinha mais uma pergunta da aceitação. Eu acredito que tenha bastante aceitação, né? Sim, estamos... Como é que está o seu desenvolvimento em São Paulo?
muitas pessoas aderindo, muitos prédios aderindo. Sim, desde que a gente lançou, a gente foi surpreendido. A gente lançou a ferramenta inicialmente, ela nem estava completa na sua primeira versão. E a gente queria ver como que ia se comportar. E aí a gente teve que correr atrás do prejuízo, porque começou a vender, muitos condomínios, estamos gostando, quero isso para dentro do meu prédio. E aí a gente correu para entregar aquilo que a gente tinha, né, a primeira versão em mente. E desde então a gente vem a cada mês sempre trazendo mais um cliente para dentro da casa. Muito legal. Quero parabenizar, antes de encerrar o programa, ao Vitor Barbosa e ao Bruno Pompilho Oliveira pela iniciativa, né? São dois jovens empreendedores. Eu acho que nós temos muito que dar valor para o empreendedor do Brasil, ainda mais jovem. Eu sou um fã dos jovens, né? E eu desejo muito sucesso aí para vocês. As portas aqui do programa estão sempre abertas para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.